Olá a todos. Nesta aula vamos falar sobre serviços mínimos bancários. Os serviços mínimos bancários incluem uma conta de depósito à ordem e um conjunto de serviços bancários considerados essenciais, que são disponibilizados pelas instituições de crédito a um custo reduzido, limitado por lei. Vamos ver quais são estes serviços e veremos também que, embora os titulares de uma conta de serviços mínimos bancários não possam, em geral, ter outras contas à ordem, existem situações de exceção. É importante começar por referir que todas as instituições de crédito autorizadas a receber depósitos são obrigadas a disponibilizar os serviços mínimos bancários. Estas instituições de crédito têm de afixar em todos os seus balcões um cartaz com os serviços incluídos, as condições de acesso e de manutenção da conta de serviços mínimos bancários e informação sobre os meios de resolução alternativa de litígios disponíveis em caso de desacordo com a instituição. E o que é que está, afinal, incluído na conta de serviços mínimos bancários? Desde logo, está incluída a abertura e manutenção de uma conta de depósito à ordem. Uma vez aberta essa conta, podemos movimentá-la. E para o fazer, os serviços mínimos bancários incluem um cartão de débito, vulgarmente conhecido por cartão multibanco, que nos permite, por exemplo, fazer pagamentos e levantar dinheiro em caixas automáticos dentro da União Europeia. Note-se que o cartão de débito disponibilizado no âmbito de uma conta de serviços mínimos bancários não pode ter características mais restritivas do que outros cartões de débito associados a contas de depósito à ordem comuns. Além disso, a conta de serviços mínimos bancários pode também ser movimentada ao balcão ou através do serviço de home banking, o serviço da instituição de crédito que permite o acesso à conta através da internet. Com uma conta de serviços mínimos bancários, podemos também fazer depósitos e levantamentos, utilizar o sistema de débitos diretos e fazer transferências intrabancárias, isto é, transferências para contas abertas na mesma instituição em que temos a nossa, sem qualquer restrição quanto ao número de operações que podemos realizar. Também é possível fazer transferências interbancárias, ou seja, transferências para contas abertas em instituições diferentes daquelas em que temos a nossa conta, sem restrição quanto ao número de operações, desde que estas sejam realizadas através de caixas automáticos. Além destas, também podemos fazer até 24 transferências interbancárias por ano através do serviço de home banking. E em que aspectos é que uma conta de serviços mínimos bancários se distingue de uma conta de depósito à ordem comum? Distingue-se, desde logo, pelo seu comissionamento. Pela prestação dos serviços mínimos bancários, as instituições de crédito não podem cobrar comissões, despesas ou outros encargos que, anualmente e no seu total, representem um valor superior a 1% do valor do IAS, o indexante dos apoios sociais. E notem que se trata de um valor máximo, havendo instituições que optam por não cobrar quaisquer comissões. As comissões de manutenção da conta de serviços mínimos bancárias praticadas por todas as instituições de crédito podem ser consultadas no portal do cliente bancário do Banco de Portugal, designadamente através da ferramenta que ali se disponibiliza para comparar comissões. Outra diferença entre uma conta de depósito à ordem comum e a conta de serviços mínimos bancários é que esta, em geral, não pode ter um saldo negativo. Isto significa que não podem ser contratadas facilidades de descoberto associadas à conta, não havendo possibilidade de ter uma conta ordenado. As instituições também não podem permitir a movimentação da conta para além do seu saldo, chamada ultrapassagem de crédito, aos clientes que acedam aos serviços mínimos bancários. A proibição de ultrapassagens de crédito não é aplicável às operações realizadas com cartão de débito. Neste caso, as instituições de crédito podem permitir a movimentação da conta de serviços mínimos bancários para além do seu saldo para a realização de determinados pagamentos com o cartão de débito, por exemplo, o pagamento de portagens. Com exceção das facilidades de descoberto, podemos contratar com a instituição de crédito outros produtos e serviços para além dos incluídos no pacote dos serviços mínimos bancários, que são, recorde-se, um cartão de débito, levantamentos e depósitos ao balcão,
débitos diretos, alguns tipos de transferências e acesso ao home banking. Assim, podemos contratar, por exemplo, depósitos a prazo, transferências internacionais, ou seja, transferências para contas abertas em instituições localizadas fora da União Europeia, cheques ou cartões de crédito. Mas estes produtos e serviços adicionais são pagos de acordo com o pressário em vigor na instituição. E, tal como para todos os clientes, a atribuição de alguns destes produtos, como os cheques ou os cartões de crédito, depende sempre de decisão da instituição. Notem, porém, que as instituições não podem fazer depender a abertura de uma conta de serviços mínimos bancários do depósito de um valor mínimo ou da aquisição de outros produtos ou serviços financeiros adicionais, isto é, que não estejam incluídos no pacote dos serviços mínimos bancários. Vamos agora falar sobre as condições de acesso aos serviços mínimos bancários. Quem é que pode ter este tipo de conta? E o que é necessário fazer? Os serviços mínimos bancários estão disponíveis para qualquer pessoa singular, desde que não seja titular de outras contas de depósito à ordem. Daqui resulta que as pessoas coletivas, como empresas ou associações, não podem ser titulares de uma conta de serviços mínimos bancários. De resto, tratando-se de uma pessoa singular, não há qualquer limitação relacionada com saldos mínimos ou máximos ou com o rendimento do titular. A única limitação é mesmo que, ao termos uma conta de serviços mínimos bancários, não podemos ser titulares de mais de nenhuma conta de depósito à ordem na mesma ou noutra instituição. A conta de serviços mínimos bancários pode ter mais do que um titular, mas neste caso, nenhum dos titulares pode ter mais contas de depósito à ordem. Há, porém, algumas exceções. Se um dos titulares da conta de serviços mínimos bancários tiver mais de 65 anos ou uma incapacidade igual ou superior a 60%, os restantes titulares podem ter outras contas de depósito à ordem. Notem que as pessoas que sejam contitulares de contas nestas circunstâncias podem também ter a sua conta de serviços mínimos bancários, mas neste caso não poderão, como vimos, ser titulares de contas de depósito à ordem comuns. Se já formos titulares de uma conta de depósito à ordem comum, podemos convertê-la numa conta de serviços mínimos bancários, que passará a ser a única conta que temos. Depois da abertura, para manter a conta de serviços mínimos bancários, devemos realizar pelo menos uma operação bancária ao longo de 24 meses, pois, caso contrário, a instituição de crédito poderá proceder ao seu encerramento. Muito importante é também referir que, previamente à abertura de uma conta de serviços mínimos bancários, as instituições estão obrigadas a entregar a FIN, a Ficha de Informação Normalizada. A FIN é um documento que descreve todas as características da conta, sobre o qual podem saber um pouco mais na aula relativa à abertura e encerramento de contas. Uma última nota para dizer que, apesar de todas as instituições de crédito que recebem depósitos serem obrigadas a disponibilizar os serviços mínimos bancários, a verdade é que aceder e beneficiar destes serviços depende sempre de os solicitarmos à instituição, ou seja, está sempre dependente da nossa iniciativa. Assim, é importante que se informem sobre os serviços mínimos bancários, avaliem se estes se adequam às necessidades que têm e, caso assim o entendam, solicitem a sua aplicação à vossa conta de depósito à ordem. Espero que esta aula tenha sido útil e que tenham ficado a conhecer melhor os serviços mínimos bancários. Até breve.